Você lembra de algum comercial que passava na TV quando você era criança e que te deixava com um pouquinho de medo ou desconfortável? Acredito que quase todos nós temos alguma lembrança de algum comercial assim, isso porque os anúncios sempre foram muito presentes na televisão. Pesquisando na internet é possível encontrar diversas postagens sobre comerciais bizarros, tanto em fóruns de curiosidades da internet como também em comunidades de terror e mídias sombrias. Então eu decidi dar uma olhada em alguns desses comerciais que as pessoas comentam sobre e eu encontrei algumas pérolas bem interessantes que eu decidi trazer aqui pra vocês. Vale lembrar que neste vídeo eu vou comentar de comerciais do mundo todo, mas se vocês gostarem e quiserem eu posso fazer outro vídeo falando apenas de comerciais brasileiros. Então, sem mais delongas, venham comigo em mais uma jornada, dessa vez pelo mundo dos comerciais bizarros. Em junho de 2006 foi lançado um comercial para divulgar o recém-lançado PlayStation 3, porém o que mais chamou a atenção nesse comercial foi a sua atmosfera bastante assustadora. Nesse comercial vemos uma sala totalmente branca e os únicos objetos que existem nessa sala são um bebê robô e um PS3 que está logo à frente desse bebê. Uma música de suspense bastante macabra toca no fundo, até que o bebê de repente abre os olhos e começa a emitir alguns sons estranhos. Em seguida, a câmera foca nos olhos do bebê, que passam a exibir uma série de imagens e luzes em alta velocidade enquanto algumas lágrimas escorrem. O comercial termina com uma imagem do PlayStation 3 e um texto embaixo escrito Play Beyond. Eu não consegui encontrar muitas informações sobre esse comercial, afinal já faz quase 20 anos que ele foi exibido, mas existem vários relatos de indivíduos que viram esse comercial na infância e que afirmam que ele era bastante assustador. E uma coisa curiosa desse comercial é que, diferentemente dos comerciais comuns, ele não parece tentar vender o produto, pelo menos não diretamente. Em nenhum momento o comercial apresenta as qualidades do PlayStation 3 e nem motivos para você querer comprar o produto. Hoje em dia, se uma empresa fosse fazer um comercial de um videogame, provavelmente esse comercial mostraria os jogos que você poderia jogar caso comprasse o videogame, ou o poder de processamento que o console tem. Mas esse comercial do PS3 não faz nada disso, e tudo o que vemos nele são esse bebê, que é pra lá de bizarro para dizer o mínimo, e algumas simples imagens do videogame. No entanto, existem algumas teorias que dizem que essa sensação bizarra que algumas pessoas têm ao assistir o comercial era justamente o que a Sony estava buscando. Aparentemente, a Sony possuía um histórico de produzir comerciais bizarros. Por exemplo, um comercial que foi lançado em 2000 para divulgar o PS2, e esse comercial é tão bizarro que eu não sei nem como descrever. Inclusive, ele foi dirigido por David Lynch, que é um diretor conhecido por produzir coisas bastante esquisitas. E é bem provável que a Sony produzia esses comerciais diferentes e esteticamente sombrios como uma estratégia de marketing, já que muitas pessoas se lembravam desses comerciais justamente pelo fato deles serem bizarros. E se tem um país que sabe muito bem como produzir coisas bizarras, esse país é o Japão. E é claro que com comerciais isso não seria diferente. Existe um comercial japonês que aparentemente foi feito por uma empresa de pneus chamada Outway Tires, que ficou bastante popular na internet por ser bastante assustador. O vídeo começa com dois homens dirigindo em uma estrada coberta por neve durante a noite, até que eles avistam uma figura estranha parecida com um fantasma um pouco à frente na estrada. De repente, essa figura salta na tela, acompanhada por um ruído bem alto, assustando o espectador. Os homens do comercial se afastam da criatura, que é vista segurando um laptop, onde podemos ver na tela do laptop uma frase em japonês que diz, abro aspas, já colocou seus pneus de inverno? Fecho aspas. A criatura que aparece no vídeo é uma clara representação de uma das mais populares lendas urbanas japonesas, a Kuchisaki Onna. Algumas fontes apontam que esse comercial foi exibido no Japão no ano de 2013, e não demorou muito para ele ganhar uma enorme popularidade na web, principalmente por remontar aos famosos screamers, que são basicamente vídeos feitos com o intuito de assustar as pessoas. E esse tipo de vídeo foi bastante popular nos primórdios da web.
Hitogata foi um suposto vídeo educativo produzido pelo governo do Japão, que acredita-se que foi exibido na televisão do país entre os anos de 1996 e 2003. O vídeo mostrava duas figuras brancas humanoides sem expressão em frente a alguns trilhos de trem, enquanto sons de ferrovia tocavam ao fundo. Alguns textos eram exibidos nesse comercial e uma voz de um narrador dizia algo como, abro aspas, a cada 2 segundos alguém morre na Terra, fecho aspas. No entanto, até o momento da gravação desse vídeo, a existência desse comercial ainda não foi confirmada, e existem dúvidas se ele realmente existiu ou se se trata apenas de uma lenda urbana. Tudo o que sabemos a respeito das características desse bizarro comercial foram repassadas por indivíduos que supostamente assistiram o anúncio entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, sendo que aparentemente as primeiras discussões envolvendo esse comercial teriam ocorrido em um fórum japonês chamado 2Channel, por volta do ano de 2004, quando um usuário postou o seguinte texto nesse fórum. Havia um comercial terrivelmente assustador que ainda guardo constantemente na memória. Haviam 2 figuras humanoides brancas retratadas contra um fundo preto, e um barulho ecoava sem parar. O que é certo é a parte que dizia, a cada 2 segundos um homem morre na Terra, e quando o barulho se repete, a outra figura desaparece. No instante seguinte, a figura humana retorna ao seu lugar original, e agora a outra desaparece. Era um comercial com apenas isso se repetindo indefinidamente. Após essa postagem, diversos outros usuários do fórum começaram a relatar terem visto esse comercial ou que tinham vagas lembranças dele passando na televisão. Mas até o presente momento, o comercial original não está disponível, fazendo com que ele seja considerado uma lost media de existência não confirmada. Diversas recriações foram feitas com base nas características visuais descritas pelas pessoas que afirmam terem visto o comercial. Além dessas características que eu mencionei, essas pessoas também afirmavam que o anúncio tinha o intuito de conscientizar as pessoas sobre os perigos das ferrovias. Infelizmente, isso é praticamente tudo o que sabemos sobre esse caso, e embora existam muitos esforços de membros de comunidades de Lost Media para encontrar esse comercial, praticamente nada foi descoberto. Em 1966 foi lançado um comercial para promover uma boneca recém-lançada pela empresa Mattel, uma das maiores empresas produtoras de brinquedos dos Estados Unidos. Essa boneca, conhecida como Baby Secret, tinha como principal premissa a característica de sussurrar algumas frases pré-programadas. Ao pressionar a boneca, ela começava a mover os lábios e murmurar frases como Algumas pessoas podem considerar que a boneca já era assustadora por si só, mas mais assustador que ela certamente foi esse comercial criado para divulgar a boneca. Embora o comercial tenha sido criado para demonstrar as características legais da boneca, que certamente eram bastante inovadoras na época, ela acabou ficando com um ar bastante sombrio pelo fato de apresentar uma boneca bastante realista, cochichando algumas frases no mínimo curiosas. E atualmente é possível encontrar algumas dessas bonecas à venda em sites como o eBay, mas por se tratarem de bonecas com mais de 60 anos de idade, elas estão com uma aparência desgastada, o que as tornam ainda mais assustadoras. Em 1985, a American Cancer Society, que é uma organização norte-americana dedicada ao combate do câncer, exibiu um vídeo informativo com o intuito de conscientizar as pessoas sobre os perigos de fumar durante a gravidez. Apesar de se tratar de um alerta bastante válido e importante, ainda mais considerando que naquele tempo o número de fumantes nos Estados Unidos era extremamente elevado, a forma que eles escolheram para passar essa mensagem foi bastante controversa. O vídeo mostra um feto fumando enquanto uma voz feminina diz, abro aspas, você daria um cigarro para seu filho não nascido? Você faz isso toda vez que fuma enquanto grávida. Fecho aspas. O comercial também possui uma música melancólica tocando ao fundo, além de uma estética bastante sombria, o que contribuiu para que muitas pessoas sentissem um desconforto ao assistir esse vídeo informativo na televisão. Would you give a cigarette to your unborn child? You do.
every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please, don't smoke. O vídeo causou uma certa repercussão na época, com muitas reclamações de que ele não era apropriado e que era sensacionalista, e algumas redes de televisão se recusaram a exibir o anúncio. No entanto, a American Cancer Society afirmou que o comercial foi bem sucedido na sua proposta. Esse comercial foi dirigido por David Fincher, sendo esse um dos primeiros trabalhos do renomado diretor, que é bastante conhecido por produzir obras cinematográficas com aspectos bastante viscerais. É impossível falar de comerciais bizarros sem mencionar algum comercial das maiores franquias de fast food do mundo, o McDonald's e o Burger King. Essas duas franquias possuem uma infinidade de comerciais controversos e eu poderia fazer um vídeo só falando sobre eles. Mas como esse vídeo é sobre comerciais bizarros no geral, eu decidi escolher apenas um que eu encontrei recentemente do Burger King. Esse comercial começa com um homem fazendo uma refeição em um restaurante do Burger King, até que ele se levanta para pegar um refrigerante e deixa seu sanduíche na mesa. Um outro homem que estava na mesa atrás dele vê o sanduíche e começa a se comportar de maneira esquisita, tentando imitar uma cobra, balançando a língua e rastejando até a mesa onde estava o sanduíche. Então ele se aproxima do lanche e abre a boca de maneira extremamente exagerada, engolindo todo o lanche e o devorando com apenas uma mordida, fazendo uma espécie de referência à forma que algumas espécies de cobras se alimentam, podendo devorar animais muito maiores do que elas. O comercial termina com um homem dizendo a frase "Eat like snake", que significa "coma como uma cobra". Burger King Triple Whopper! Eat like a snake! Whopper! Esse comercial foi lançado por volta de 2006 para promover o lanche Whopper triplo, e é certamente um dos anúncios mais estranhos que eu já vi, e algumas pessoas o consideram até mesmo um pouquinho assustador, principalmente por conta da forma que o homem abre a boca para devorar o lanche. Por volta de 2011, uma empresa de telefonia chamada Virgin exibiu 2 comerciais na televisão para promover um novo serviço que eles estavam lançando. Basicamente, esse serviço era uma espécie de pacote telefônico que poderia ser usado por dispositivos Android para que o usuário tivesse acesso a um serviço de internet. A empresa decidiu fazer um comercial para mostrar como esse produto era bom e como o usuário que adquirisse esse pacote poderia ter acesso a uma grande quantidade de internet de alta velocidade. Foi então que eles decidiram criar um comercial que mostra uma mulher em cima de uma árvore espionando um cara com quem ela acabou de ter um primeiro encontro. Em seguida, a mulher começa a dizer todas as formas que ela poderia stalkear o homem usando o incrível pacote de internet que ela adquiriu, que permitiria que ela visitasse todas as redes sociais do homem para vasculhar toda a sua vida. Brad and I just had the best first date. I think he's the one. And now, with my Android-powered phone from Virgin Mobile, I can email the pics I took to my mom. And with unlimited data and web, I can go through his Flickr stream to make sure I'm hotter than his exes, follow his Twitter feed to see if he's mentioned me yet. I can even watch his Foursquare check-ins for patterns. It's only $25 a month. That's crazy, right? E depois de expor todas as vantagens que o plano de internet iria proporcionar a ela, a mulher termina o comercial abrindo um sorriso bastante esquisito e assustador. E o comercial ainda termina com um pequeno jumpscare com o rosto da mulher sorrindo aparecendo rapidamente. Bom, eu não sei dizer se esse comercial foi um sucesso ou não, mas a empresa Virgin decidiu fazer outro comercial com uma pegada bastante parecida, só que dessa vez com a garota espionando o cara de dentro do armário, com uma premissa bem parecida com o primeiro comercial. Eagle Insurance foi uma empresa de seguros norte-americana que atuou durante muitos anos com o fornecimento de serviços de seguros para veículos automotores na região de Chicago, nos Estados Unidos.
Eu não encontrei a informação se essa empresa ainda está em atividade atualmente. Pesquisando na internet é possível encontrar alguns resultados, mas eu não sei se algum desses resultados realmente se trata da empresa em questão. Mas o que nos interessa aqui foi uma situação que ocorreu no ano de 1993, quando essa empresa lançou uma série de comerciais para promover os seus serviços, sendo que esses comerciais ficaram bastante populares na época por serem um mais bizarro que o outro. O mais popular deles mostra duas mulheres dirigindo um carro até que elas ouvem um barulho. Uma das mulheres pergunta: "Você tem seguro nesse carro?" E a outra responde que não. Então a primeira mulher afirma: "Deve ter sido o Homem-Águia." Em seguida, ambas as mulheres deixam o veículo e o comercial corta para uma cena onde vemos o Homem-Águia, que era uma espécie de mascote da empresa. O Homem-Águia diz: "Eu tenho algo para vocês", e se abaixa, até que a câmera acompanha o movimento do Homem-Águia, revelando um ovo embaixo dele. O comercial termina com um filhote saindo do ovo, segurando um panfleto que mostrava as taxas do serviço prestado pela empresa. Do you have insurance on this car? No. It must be Eagle Man. I've got something for you. Oh, look at those low rates. Existem outros comerciais dessa empresa com a mesma pegada e você consegue encontrar facilmente aqui no YouTube. E eu só consigo imaginar como deve ser a sensação de estar vendo TV em uma tarde aleatória e do nada se deparar com esse comercial. De todos os comerciais que eu pesquisei para fazer esse vídeo, esse aqui com certeza foi o que mais me deu medo. Muitas pessoas podem achar que não tem nada demais, mas para mim ele tem algumas características que o tornam bastante assustador. O comercial foi lançado em 1971 pela marca Hemco para divulgar uma boneca que tinha como principal característica o fato de a boneca dar risada e balançar. O anúncio começa com uma garotinha colocando a boneca em cima de uma mesa e apertando o botão que faz a boneca balançar e rir. Em seguida, por algum motivo desconhecido, o diretor do comercial achou que seria uma boa ideia colocar curtos trechos de crianças virando a cabeça para trás rapidamente, sendo que todas as crianças estão com uma expressão séria. E depois vemos as mesmas crianças que outrora estavam sérias rindo descontroladamente, enquanto a boneca e o narrador do comercial também riem. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Na minha opinião, absolutamente tudo sobre esse comercial é assustador. A cara da boneca, a risada da boneca, a forma com que as crianças viram a cabeça e começam a rir, a risada do narrador no final, pra mim isso poderia tranquilamente estar num filme de terror. E para finalizar o vídeo, vamos falar de um comercial que foi produzido para divulgar um evento criado por uma organização chamada Animest. Aparentemente, essa organização é lá da Romênia, e eles fazem um evento recorrente para apresentar uma seleção de pequenos filmes bizarros, sendo um evento bastante conhecido por ser um palco para que pequenos artistas e produtores audiovisuais apresentem as suas obras. E para divulgar esse evento, foi criado um comercial para incentivar os produtores a enviarem os seus filmes para serem exibidos. Esse comercial ficou conhecido como Bunny01.mov, e nele vemos um homem entrando em um banheiro público e abrindo a porta de uma das cabines. Dentro da cabine, sentado no vaso, está uma pessoa vestida com uma fantasia de coelho. Os dois se encaram por alguns segundos, até que o coelho afasta um pouco para o lado e dá alguns tapinhas no vaso, como se estivesse convidando o homem para se sentar ao seu lado. Apesar de ser considerado assustador por algumas pessoas, principalmente por conta da fantasia de coelho bastante bizarra, a maioria das pessoas acham esse comercial bastante engraçado, mas é inegável que ele também guarda sua bizarrice, e cumpre bem a sua proposta de divulgar um evento de filmes bizarros.
Fala galera, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Como vocês puderam perceber, esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que os vídeos que eu costumo trazer aqui, porque essa semana foi muito corrida pra mim e eu não tive muito tempo pra fazer um vídeo mais longo. Mas eu me esforcei muito pra trazer um conteúdo legal pra vocês e espero que tenham se divertido. Se você gostou, eu peço que você deixe um like porque isso ajuda demais na divulgação do canal, e se você gosta desse tipo de assunto e quer ver mais vídeos como esse, se inscreva porque eu tenho várias ideias legais de vídeos que vão ser postados futuramente. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.